Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, direto do Instagram da SBTI, cumprindo o que a gente tinha combinado. Das 20 horas está aqui eu e o professor José Ferrão. Vou, inclusive, convidá-lo nesse grande papo com a gente. Só um minutinho que o professor Ferrão está entrando, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema proposto sobre toxina botulínica. Ô, meu amigo José Peixoto Grande Ferrão, mestre, tudo bem? prazer imensurável aí, prazer muito grande ter você aqui de novo. Prazer é meu. Inclusive, eu estava até lembrando, apesar de a tecnologia hoje ajuda a afastar e ajuda a aproximar, e hoje vai ajudar a nos aproximar, já que tem algum tempo que a gente não se vê. Exatamente é isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a SBTI, sobre um pouquinho o tema que a gente tinha proposto para os colegas falar sobre a toxina, a questão estética e a questão não estética. Queria que, para quem não sabe, naturalmente acho que todo mundo sabe, né? O Ferrão foi o nosso primeiro presidente da sociedade da SBTI. E eu queria, inclusive, que o Ferrão desse uma boa noite a todo mundo aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a SPTI pelo convite de eu poder estar aqui para a gente bater um pouco de papo hoje. Como o Marcos disse, faz dias que a gente não se vê pessoalmente, né, desde o Harmoniza. E a tecnologia nos faz isso daí também. É um prazer ter todos aqui, ainda mais tendo o Marcos André como anfitrião da noite, né, meu grande amigo de luta por aí. Então é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Professor Pois Marcos bem, André, para quem não conhece, vou me adiantar as apresentações. Eu acho que todo mundo conhece o Marcos André, dispensa apresentação, mas o Marcos, ele é especialista em cirurgia bucomaxilo, né? O Marcos é mestre em estomatologia, o Marcos é doutor em imunologia, coordenador da especialização em ROF, em implante do IAPEM, conselheiro do CRO Bahia, como conselheiro mesmo, não da harmonização, conselheiro, né? Fazendo parte da exatamente. Isso. do CRO Bahia e diretor científico da SBTI. E eu vou parar por aqui, senão nós vamos ficar até meia-noite falando o currículo do Marco aqui. Eu acho que ele dispensa apresentações. E um grande cara que sempre lutou junto com a gente pela harmonização orofacial no Brasil. Bom, gente, Ferrão, eu vou começar de trás para frente, Ferrão. Primeiro, você é meu amigo. Eu já tive a oportunidade de pescar com você no rancho aí, né? Foi Então, muito bom. assim, é muito bom. Então, Ferrão também, além de ser o primeiro presidente da SBTI, a gente chama do PES presidente, na verdade, ele é um conselheiro, tá? Não está no currículo dele, mas ele é conselheiro. Todas as vezes que a SBTI precisa tomar alguma coisa, ele é uma pessoa que a gente sempre recorre quando a gente quer tirar alguma dúvida, pela vasta experiência que tem. Além disso, o Ferrão, além de ser especialista em periodontia pela PCD Bauru, ele é mestre em doutor pela UNB e é professor responsável pela disciplina de periodontia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E, como eu falei, além de tudo, é nosso amigo e conselheiro. Tá? Então, prazer muito grande estar aqui, tendo essa oportunidade de dividir esse espaço com você, retornando as nossas conversas de muito tempo atrás por telefone, tentando solucionar os problemas. Para quem não sabe, inclusive, gente, durante muito tempo aí, a harmonização no estágio que ela está hoje dependeu de muita gente, de muitas pessoas que contribuíram para que a parte da legislação, a divulgação e a consolidação da harmonização dentro da odontologia teve participação importante de várias pessoas, e uma dessas pessoas eu reputo é o professor Ferrão. Passamos domingos, às vezes, 2, 3 horas do dia domingo de manhã conversando do que resolver, tentando auxiliar. E em cima, inclusive, de todas essas demandas, surgiu o nosso primeiro congresso, que foi aqui em Salvador. Para quem não sabe, eu até brinco, né? Baiano não nasce, baiano estreia, né? Perturbando, né? Só Então, fazendo quando um a gente... adendo, Marco. Só fazendo um adendo, interrompendo. Eu queria agradecer ao professor Tarley, que está aqui com a gente hoje na live, atual presidente da SPTI. Uma honra, professor Tarley, ter você e todos com a gente, obviamente. Mas, professor Tarley, como presidente da SPTI, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Na verdade, é uma honra enorme, né? Na verdade, assim, saiu um presidente de peso e entrou outro de peso. O Tarley, além de ser também uma pessoa que vai se tornar conselheiro, ele é uma pessoa extremamente sensata. E é um momento desse de turbulência, até para solidificar as pessoas que questionam, porque a SBTI isso, a SBTI...
a gente está cuidando hoje de um projeto, de uma sociedade que amanhã hoje é de todos nós, mas nem todo mundo pode estar na liderança. Existem pessoas que precisam estar ser sensatas, como você, que passou pela presidência pela primeira vez, o Tarley. Então, existem pessoas que têm que ter credibilidade, tem que ter currículo, tem que ter uma série de fatores que são necessários para que a gente cuide bem dessa sociedade e amanhã, quem sabe, no futuro, outras pessoas possam estar nos lugares de alguns que hoje almejam. Não almejem não, viu, gente? É só pedra. Não, com certeza. E como está aqui também, o pessoal de peso, como o professor João Macedo, que nós vamos falar, depois falar das lutas do Congresso um pouquinho, e a Stephanie, o professor Stephanie, que sempre esteve com a gente, me ajudou, foi tesoureira da primeira diretoria. Quer dizer, o Marco, é uma responsabilidade muito grande hoje, hein? E, rapaz, só gente de peso. Aqui, Karina entrando, Jorge entrando, só tem gente de peso aqui, meu amigo. Então, a responsabilidade imensa, gente. Inclusive, pessoal, o objetivo eu entendo isso, nós dois, a gente até brinca no grupo de WhatsApp, eu e o Ferrão somos dinossauros, né? O pessoal preocupado porque é o seguinte, a gente não lida muito bem com a tecnologia, porque a nossa geração, quem tem mais de 40 e tantos anos, com 40 por lá, quase, já se passou disso, não tem essa convivência, não tem essa habilidade toda com alguns procedimentos. Então, nós somos meio que dinossauros. Então, o pessoal ficou com dificuldade. Será que Marcos e o Ferrão vão se dar bem, vão transitar bem nessa tecnologia? E a tecnologia veio para isso. Então, hoje eu enxergo a live como um bate-papo que a gente tinha, e é um bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, quando a gente entrar no nosso assunto, é um bate-papo como a gente tinha na casa da vovó antigamente, ia todo mundo para a janela depois das 8 horas da noite, né? Então todo mundo, as famílias, os vizinhos, bater um papo. Hoje a tecnologia permite isso. Colegas aqui do Rio Grande do Sul, Brasília, Salvador, Aracaju, algumas pessoas que eu fui Valéria vendo aqui. Carol de Fortaleza, tem o Brasil inteiro aqui. Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para gente saber de todo mundo que está aqui. Pronto, no Rio de Janeiro. Então, assim, a quantidade de pessoas que estão aqui nos aproxima e faz com que a gente nos conheça, alguns presenciais e outros não, troque informação, saiba o estilo de cada um. A tecnologia também ajuda nessa, digamos assim, nessa aproximação, né? Então, se ela for bem utilizada, qualquer coisa, né? Qualquer ferramenta, ela bem utilizada, ela vai só dar frutos. Então, um dos objetivos é o nosso bate-papo que a gente vai ter aqui, trocando um pouquinho da nossa experiência nesse tema, até certo ponto controverso, mas, do meu ponto de vista, extremamente fácil de ver. E é isso aí. Então, só para lembrar, como eu estava dizendo para você, de baiano não nasce, baiano estreia, e eu e o João Macedo, que deve ter entrado aí também com a gente fez você nos impôs, botou a gente na parede, né? Onde realizaríamos o primeiro congresso. Então, a gente bem confessar para vocês aqui, gente. Salvador foi um dos escolhidos, primeiro, porque Ferrão nos obrigou, disse ou vocês vão ou não vão. E segundo, que assim, a gente imaginava naquela época, hoje as coisas ficam mais fáceis. Mas naquela época, talvez Salvador tivesse, além da questão do apelo, todo mundo sabe, da questão científica, talvez a questão do passeio, da cidade acolhedora como é Salvador, pudesse ajudar, já que naquele momento a gente se conhecia muito pouco. Então, a gente acabou assumindo no peito um congresso que hoje é super fácil. Sim, sim. E realmente, aquele congresso, eu acho que foi... Nós vamos chegar no assunto já, mas só para muita gente que não conhece, às vezes, a SBTI. Eu sei que semana passada, a última live foi uma live do professor Tarley com o professor João Macedo, contando a história da harmonização facial, entrou a história da SBTI. Mas a SBTI, quando criada por um grupo de professores em Porto Alegre, criamos o lema Juntos Somos Mais Fortes para a gente poder brigar no bom sentido, né? Pela harmonização facial, primeiro com o Conselho Federal da Odontologia para fazer a nossa normatização, depois contra os outros que sempre estão contra a gente. Mas também nós sempre, como foi criado por um grupo de professor que não tem dono, na verdade, sempre teve um apelo cultural muito grande. Assim, um apelo de trazer para o cirurgião dentista uma reunião de pessoas que fizessem uma discussão sobre a harmonização facial. E isso culminou com o primeiro congresso, que foi realmente um matar no peito, gente. Vocês não imaginam, a gente achava assim, bom, se tiver 50 pessoas, tá ótimo. Chegou lá, tinha 300, 400, 500, meu Deus, onde nós estamos? Entendeu? E a gente fica muito contente, porque eu acho que foi um dos poucos, Marcos, congressos no Brasil que conseguiu colocar na mesa da abertura o presidente do Conselho Federal, o tesoureiro do Conselho Federal,
o vice-presidente do Conselho Federal. Quer dizer, teve todo mundo lá apoiando a gente no primeiro congresso, e aí a harmonização facial decolou, não teve mais jeito. A SBTI não tem mais como fugir, quer dizer, daquele grupo que algumas pessoas falaram que era meia dúzia de gato pingado que queriam mandar na harmonização orofacial do Brasil. Isso é um termo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Hoje está aí, segunda maior sociedade do Brasil, só pede para a Sociedade Brasileira de Ortodontia em número de sócios. Então é uma honra muito grande para mim ter feito parte da fundação e ter feito parte desses 4 anos como, não presidente, mas como uma pessoa a mais de um grupo de pessoas que trabalhou por um fim, por um objetivo comum, chamado harmonização orofacial. Então eu acho que é por aí, né, Marco? Não, com certeza, Ferrão. Você teve um papel fundamental. Você, inclusive, foi uma pessoa que agregou todo mundo ao seu redor. Tem muita gente que a gente pode agradecer. Eu, inclusive, não gostaria de enumerar, pessoal, porque, primeiro, o tempo é curto. Segundo, a gente acaba cometendo grandes injustiças. Então, assim, é muito difícil a gente chegar assim, dizer que foram as pessoas. Na verdade, houve muita gente. Claro que um grupo menor que acabou matando no peito a responsabilidade. Para quem não sabe, por exemplo, quando o primeiro congresso foi decidido aqui por Salvador, e a meia dúzia de gato pingado, vamos lá, vamos, tamo junto. Se alguém não sabe, eu saí usando ligações dos nossos celulares particulares. Para se ter uma ideia, eu e João, nós afiançamos financeiramente um valor que você nem imagina para que rolasse, para que bloqueasse a data, porque não tinha empresa parceira. Eu e o Guilherme da GCN, que não está mais entre a gente, hoje é o filho dele que está, eu fui buscar ele no aeroporto e eu tinha feito antes uma prévia de vários hotéis aqui em Salvador, e em cima desses vários hotéis nós escolhemos 4, e nós fomos visitar 4 hotéis aqui em Salvador. Visitamos 4 hotéis para depois escolher qual era o hotel, e o olho do Guilherme, que já tinha experiência na área de realização de eventos, escolheu o Stella Maris, o grande resort Stella Maris, ao qual foi realizado o nosso primeiro congresso. E graças a Deus foi um sucesso, porque a odontologia naquele momento, capitaneada por meia dúzia de gato pingado, acreditou, e hoje é o que é. Hoje, a força que a odontologia tem, a harmonização tem dentro da odontologia, inclusive comercialmente falando, ela é graças a na verdade, a gente foi só o estupim, na verdade, a gente foi só, digamos, o início do pavio. Hoje, é imensurável a magnitude em todas as esferas. E mudou a vida de vários profissionais de odontologia, viu, Ferrão? Com certeza. Hoje, muitos colegas já tinham desistido, inclusive, da odontologia, porque não tinham entendido a beleza como é a odontologia, o leque de possibilidades de tratamento. Ela, às vezes, não remunera como deveria, talvez, o que a gente merecesse. Sim. Mas, fora isso, a odontologia permite você ser cirurgião, permite você ser clínico, permite você trabalhar em serviço público, mas é uma especialidade que, para o profissional montar e iniciar a vida dele, é muito cara para a nossa sociedade, para a nossa realidade. E realmente a gente tem que ver que eu sempre falo uma coisa, Marcos, é uma coisa interessante. Eu sempre falo que a harmonização orofacial, que na verdade esse termo de harmonização orofacial foi criado pela odontologia, né? Não existe esse termo, era harmonização facial. Na hora que fui escrever um 7,6, buscando em cima da ortodontia, da cirurgia bucomaxilo, a harmonia do sorriso, aí veio a harmonização, começou justamente na criação da 176. Exatamente. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aconteceu que quando veio essa harmonização orofacial, eu sempre digo uma coisa muito simples, que a harmonização orofacial, ela veio não para substituir a odontologia convencional, mas ela veio para ser alguma coisa a mais para poder usar em prol do meu paciente. Entendeu? Quer dizer, a gente não pode confundir assim, eu faço harmonização orofacial. Não, eu faço também harmonização orofacial. Entendeu? Então, hoje tem um vulto que eu sempre falo que é uma coisa que não tem como mais voltar atrás. Entendeu? E eu lembro muito bem, Mark, você lembra muito bem disso daí, que quando em 2011 saiu a 112 de 2011, que era uma resolução que proibiu o dentista de usar toxina botulínica e ácido hialurônico, né? Naquele tempo nos falava preenchedor, se falava ácido hialurônico em odontologia. Foram 5 anos de luta, 4 anos e meio, 5 anos de luta intensa, até que saísse a 145, que depois saísse a resolução 146, que fosse corrigido, que falava que podia usar em procedimento odontológico, até que nós fomos pela SBTI, na época o presidente doutor Ailton abriu as portas para a gente no Conselho Federal de Odontologia, e nós passamos uma manhã, eu, o professor João Macedo, o professor Levi, passamos uma manhã com o professor, com o Eimar, que era secretário, com o Emerson, com
o Ailton, na época que era presidente, para mostrar para o Conselho Federal de Odontologia que o dentista podia sim trabalhar com toxina e com ácido hialurônico e poderia muito mais. Quem achava em tão pouco tempo? Se você pensar, é uma coisa muito curta isso aí, entendeu? É uma coisa de quantos anos? Março de 2016, nós estamos completando agora, em março de 2020, 4 anos. Quer dizer, quem pensou que ia tomar um vulto? Eu nunca vi, honestamente, em 32 anos que eu tenho formado, mais 4 anos de faculdade, naquela época que eu fiz faculdade eram 4 anos, não eram 5, uma área que tivesse um crescimento tão grande como a harmonização orofacial. Então, realmente, nos enche de orgulho, enquanto SBTI, poder ter feito um pouquinho de parte dessa história. Todos nós, não foi o Ferrão, não foi o Marco, não foi, como eu falei para você, nominar alguém em relação a isso aí, mas teve um pouquinho de cada um. Quer dizer, quantas vezes, como você falou, colocamos dinheiro do bolso, compramos passagem, fomos para Brasília, voltamos, fomos para São Paulo, voltamos, até chegar nisso daí. Então, hoje é uma honra para todos nós ter a harmonização orofacial como ela está. E nós vamos brigar por ela sempre, independente de cargo, né? A gente briga por um objetivo e não por querer aparecer ou por querer ter alguma coisa a mais. Muito pelo contrário. A gente sempre brigou por uma coisa chamada harmonização orofacial, sempre pela odontologia. Quando nós brigamos pelo Ferrão, brigamos pelo Marco, brigamos pelo João Macedo, brigamos, etc., pelo professor Tarley, nós sempre brigamos pelos cirurgiões dentistas. Quando saiu a resolução 176, eu lembro que eu passei algumas noites sem dormir, eu acordava de noite e falava, meu Deus, isso não passar. Meu Deus, se não passar. Nós estamos falando no Brasil inteiro que vai passar. E quando eu recebi a ligação do Dota falando que um 76 tinha passado, isso em setembro de 2016, acho que eu dormi uns 3 dias seguidos, viu, Marco? Sabendo que eu faço ideia. Pelos domingos de manhã, que começava o programa de esporte de manhã, terminava o programa de esporte, nós dois ainda colados no telefone. Imagina. Começava no Globo Rural e terminava no The Voice Kids. Hoje naquela época não tinha. Hoje então, The Voice Kids. Então a gente passava muito tempo olhando. João foi uma pessoa que leu muito de João Macedo sobre legislação. A gente discutia muito para dar embasamento ao Conselho Federal de Odontologia. Ele precisava, porque era tudo muito novo. Sim. E, inclusive, nós começamos pela toxina. Sim. Então, inclusive, pessoal, não desprezem a toxina. Hoje a gente percebe, Ferrão, é uma percepção, não sei minha, eu dou curso, mas o poder que a toxina tem, em vários aspectos, a gente vai entrar agora, em vários aspectos, o poder que a toxina botulínica tem como procedimento dentro do consultório e como ela revolucionou toda a saúde mundial, né? Toda a saúde mundial. Inclusive, não sei se você lembra, tem uma capa da Times. Sim. Falando da toxina, o nome começa a capa da Times, tinha uma capa da Times, ela até aqui, que é a capa da Times, eu conheço, tá? Que ela tinha um canivete suíço. Exatamente essa capa aí. Botox. Exatamente. Eu não queria falar, a gente falou do Botox aí, né? O Botox, aí tinha assim, Botox, cura rugas e mais 780 patologias. 790. E vem bem escrito assim, se eu lembro bem, porque eu pus na minha aula, que eu achei fantástico. Eu ganhei essa revista, inclusive, do amigo meu, em que ele fala que toxina botulínica trata migrânia, disfunção erétil, dor, suor de palma de mão, pessoa que baba e mais 793 outros problemas relacionados Exatamente. Baixo, a gente falar só de pé de galinha, eu sempre falo isso, entendeu? A toxina tem um poder fantástico. Muitas das coisas, inclusive, estão sendo pesquisadas. Então, uma das coisas que e lembrar que a história da toxina, ela começou, na verdade, com a questão funcional. Na década de 60, na verdade, para tratar blefaroespasmo, se não me engano, com foi sim. Isso aí em 1968. Veja bem, eu nasci em 65. Posso entregar a minha idade, não tem problema? Não. Eu nasci em 65. Em 1968, o professor Alan Scott e o professor Edward Schwantz começaram a tratar estrabismo. Isso. E era totalmente off-label, né? Porque em 46 conseguiram extrair uma forma cristalina de toxina de possível utilização humana, e depois de 22 anos, em 1968, veio o professor Alan Scott e o professor Edward Schwantz tratar de estrabismo. 10 anos depois,
Em 1978, o professor Alan Scott conseguiu que o FDA aprovasse o uso da toxina botulínica para estrabismo. Então, quando muita gente pensa em toxina botulínica, todo mundo pensa em ruga, todo mundo pensa em estética. Sim, verdade, esquece. A toxina ela foi criada para estrabismo. Em 1900, começou a ser usada, não criada, perdão, desculpa o termo. Ela começou a ser usada em 1968 para estrabismo, por Alan Scott e Eduardo antes. Aí, certo? Em 1987, quer dizer, quase 10 anos depois, existe um casal de médicos canadenses chamado casal Carruthers. Ele oftalmologista e ela dermatologista. Ele dermatologista. Ela, professora Jean Carruthers, estava fazendo um trabalho com pacientes para blefaroespasmo. Sabe blefaroespasmo? Distonia, espasmo hemifacial. Pessoas que ficam piscando e contraindo o canto de boca, uma hemifácia. Ela fazia um trabalho. Ele, dermatologista, não tinha nada a ver com isso. Ela estava fazendo um trabalho. E ele, de xereta, de curioso, começou a ver que quando se aplicava a toxina no músculo orbicular dos olhos para blefaroespasmo, as rugas dinâmicas sumiram. E aí, em 1992, veja bem, depois de 1997, entendeu? Começaram os dois, esse casal, a divulgar para estética, tá? E eu sempre brinco e sempre falo, mas isso é uma realidade. Veja bem o que eu vou falar para vocês. A toxina botulínica, ela caiu no colo da dermatologia. Ele não tinha nada a ver com a história, certo? Ele simplesmente era casado com uma médica, um oftalmologista, estava fazendo um trabalho e ele estava no lugar certo, não era certo. Eu sempre brinco nas minhas aulas que a culpa da briga dos outros profissionais com odontologia para uso da toxina estética é culpa dela, que casou errado. Ter casado dentista. Nós tínhamos começado a fazer simples assim, entendeu? Então, na verdade, foi uma coincidência. Então, a toxina não é da dermatologia, não é da cirurgia plástica, não é da odontologia, não é da biomedicina, não é. A toxina botulínica é de quem faz bem, com consciência, estuda e sabe usar na sua totalidade a toxina botulínica. Essa, na verdade, é a história da toxina botulínica. Óbvio, Marco, óbvio que o apelo estético, tá? É muito maior. É muito maior. Você entendeu? É muito maior, tá? Só que aqui eu vou fazer um parênteses antes da gente continuar conversando para frente, eu vou fazer um parênteses, Marco. Eu sei que você é um cara que é uma referência, assim como o professor João Macedo e o professor Tali, muitos que estão aqui, no uso da toxina botulínica funcional, tá? Não é fácil. Eu sempre brinco, eu falo, é fácil você fazer um pezinho de galinha. Quero ver você pegar um kernicterus, que é uma distonia pesada. Braba. Brava, em que você gasta lá 300, 320, É uma quantidade muito grande. Num paciente. Eu falo que ali separa o homem dos meninos. Ótimo. Tudo bem, beleza. Agora, nós temos que, já que nós estamos aqui, vários professores que estão entrando, professor Bruno, várias pessoas estão aqui, professora Karina que está aí, professor professor Jorge da Paraíba aí. Professor Jorge está aqui. E muito mais que tem aqui. Abraço para a Verusca, professora Verusca também lá. Verusca que está aí, entendeu? Eu sempre falo uma coisa muito simples. Será que o apelo estético da toxina é maior porque ela trata melhor estética ou porque não existe uma divulgação do uso da toxina para a parte funcional? Toda vez, Marco, vou ser bem honesto para você, vou dar para você aqui talvez um testemunho, vamos dizer assim. Toda vez que a gente começa a trabalhar nos nossos cursos, nas nossas palestras, seja o que for, na nossa live, falando sobre as possibilidades do uso da toxina botulínica na odontologia, incluindo a estética, tá? Mas nas possibilidades da toxina botulínica na odontologia, eu sempre, em 100% das vezes, no primeiro intervalo que eu tenho da aula, no primeiro coffee break que eu tenho, alguém vem para mim e fala, professor, eu tenho uma tia, professor, a minha avó, professor, eu tenho uma paciente, professor. Quer dizer, eles não conheciam os recursos que eram possíveis da toxina dentro da parte funcional, mano. Você entendeu? Quantas vezes um paciente está lá sofrendo com a pneumonia aspirativa, por uma celorreia intensa, porque ele tem um Parkinson,
E ele tendo um Parkinson, ele tem uma deficiência na produção de dopamina, assim, dificulta a deglutição, isso e aquilo, e o cara tá lá no UTI morrendo, e eu podia ajudar esse cara com a toxina. Então, eu vou voltar no começo, não vamos falar de tratamento, não é nada disso. Mas será que vamos fazer a meia-culpa, tá? Vou botar mais alta até aqui para parecer meia-culpa. Será que a estética, ela é mais divulgada porque dá mais dinheiro, tá? Ou será que a estética ela é mais divulgada porque dá mais dinheiro e é mais fácil fazer? É difícil. São três coisas aí, viu? É difícil fazer estética? Ontem eu estava assistindo uma live do João à noite e estava falando de intercorrência, de pitose, isso e aquilo. Porém, ele falou uma coisa que eu achei bem legal: que em 26 anos que ele aplica toxina, ele teve 2 pitoses de pó. Por quê? Porque quando você trabalha com margem de segurança, ponto de segurança, em estética, você quase zera as suas intercorrências. Com certeza. Entendeu? Então, é mais fácil de fazer? É mais fácil de fazer. Agora, eu acho que é nossa obrigação, Marco, nessa live e outras lives que nós fizemos, em próximas lives, nos nossos cursos, nas nossas palestras, no dia a dia, no boteco da esquina, na conversa, é poder divulgar esse monstro que é essa toxina botulínica em termos do que a gente pode fazer em funcional, está deixando de lado. Mas, na verdade, não estamos deixando de lado a toxina. Nós estamos deixando, sabe o quê? A qualidade de vida dos pacientes de lado. Porque o resultado final do meu tratamento é periodontal, porque eu sou periodontista raiz. Tá? Raspa. Raspa e raspa. O resultado do meu tratamento periodontal final não é o meu bolso. Tá? O resultado final é a saúde do paciente. Você ganhar dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar uma responsabilidade, isso eu peço sempre, fazer um movimento, sei lá o quê, para divulgar para a população que nós, cirurgiões dentistas, podemos fazer com a toxina botulínica em bem da população. Então, na minha opinião, Ferrão, eu acho que o funcional é pouco divulgado e é mais difícil de fazer. E, assim, o estético, ele é mais divulgado, muito mais divulgado. O apelo do paciente também é muito maior, até porque a gente vive numa cultura de muita exposição, isso aí. E, teoricamente, o nível de intercorrência é menor e, além do mais, dá mais retorno financeiro. Então, todos esses fatores contribuem muito para o uso. Inclusive, eu quero fazer até uma grande observação. Na minha opinião, falando que a dermatologia acabou caindo no colo deles, perderam assustadoramente para a odontologia, porque a gente não pode cometer o mesmo erro que a dermato aconteceu, na minha opinião. Que foi o quê? A toxina caiu, a gente começou a utilizar e viu que era uma ferramenta que a gente podia agregar. Deixar bem claro, nós somos cirurgiões dentistas, né? Não é? Então, deixar bem claro. Então, caiu no nosso colo, e eles... Qual era o tratamento que se dava naquela época? Às vezes, achava que era uma coisa menor. Sim. O que a dermato fazia? Não limpava o rosto do paciente, não marcava, não fotografava. E a gente não pode cometer esse mesmo erro, já que está aparecendo uma quantidade enorme de novas terapêuticas e negligenciar, seja terapêutica, ou seja terapêutica funcional ou estética, e você negligenciar porque a toxina passou, entre aspas, na cabeça de muita gente que está começando agora, que é algo super fácil. Se estética já não é tão fácil, imagine funcional. Não, e na verdade, hoje você falou uma coisa extremamente importante. Nós temos uma gama tão grande de procedimentos, vamos dizer, de materiais e de técnicas associados que estão deixando a toxina de lado muitas vezes, sabe? Estão fazendo grandes coisas. Deixa eu fazer outra porta aí para você concluir. A toxina, vamos olhar só o lado comercial agora, nesse momento, para também a gente tem que lembrar aí. A toxina é a porta de entrada do nosso paciente no nosso consultório. Sim, senhor. A toxina otimiza, falando só da questão estética, otimiza muito dos nossos resultados estéticos. Exatamente. Então, assim, assim, então não podemos negligenciar o uso desse fármaco, lembrar que é um fármaco, não precisa de resolução dele para autorizar o cirurgião dentista a usá-lo. Então, a utilização desse fármaco, ele é a porta de entrada do nosso paciente. Exatamente. Inclusive, você dizer ao nosso paciente que você pode tratar determinados tipos de patologias, não somente estética, porque às vezes o paciente que vai para o nosso consultório, ele só vê a questão da estética. Sim, exatamente. E ele não sabe outras coisas. E eu vou ser bem honesto. Antes da nossa live aqui, eu estava participando de uma live do professor Sérgio Campos. Sérgio é um amigo muito grande, um periodontista fantástico, um professor que todo mundo conhece, presidente da SOBRAP, da Sociedade Brasileira de Periodontia.
E ele estava falando sobre técnicas periodontais e cirúrgicas para sorriso gengival. E ele viu que eu entrei, né? E aí ele falou, Ferrão, nós sou representante da Sobrap do Mato Grosso do Sul, tal, meu amigo particular. Por sinal, eu ia falar, Ferrão, foi bom você entrar. Tem algumas técnicas cirúrgicas que nós estamos aliando e tem algumas técnicas cirúrgicas que eu não consigo fazer e que eu consigo resolver com toxina. Obrigado pelas aquelas vezes que nós fizemos no congresso. Então, quer dizer, ele cabe na bucomaxila. Eu sempre falei uma coisa, que a toxina, a gente não podia deixar de lado. Eu sou periodontista, como eu falei, e eu sempre falei uma coisa, todo mundo sempre falou que eu puxava a sardinha para o meu lado. E eu sempre falava assim, e falo até hoje, que para mim uma das poucas especialidades da odontologia que se interrelaciona com todas as outras especialidades é a periodontia. Não existe pediatria sem periodontia, não existe prótese sem periodontia, não existe dentística sem periodontia, não existe... Tá? A periodontia serve da odontopediatria à odontogeriatria. E a toxina? Ela serve da odontopediatria à odontogeriatria. Seja para estética, seja para punção. Hoje, nós somos referência no mundo em uso de toxina botulínica em crianças, em Recife, principalmente, em crianças com microcefalia de mães que tiveram zika. Que as crianças ficam retesas, hoje se aplica toxina para diminuir a contração muscular e poder fazer fisioterapia, fazer terapia ocupacional. Crianças recém-nascidas, praticamente. Perdão, não é coronavírus e não passa por aqui, tá? Senão a gente ligava a live agora. É alergia mesmo. E hoje nós temos o uso da toxina botulínica para pacientes com 90 anos de idade, onde tem Alzheimer em fase avançada e está fazendo pneumonia aspirativa, está indo para UTI, está indo óbito. Então ele serve de mamando a caducando, como dizia minha avó, né? Um termo antigo. Então acho que a gente está desprezando um pouquinho, como o Marco falou, a toxina. Sabe? Não é que não tenha que fazer os outros procedimentos, pelo amor de Deus. O professor Carlos Carvalho está entrando aqui, um abraço. Carlinhos sabe que a gente sempre brigou, mas um dos maiores professores de estética dental que tem, sabe que a gente sempre brigou junto por isso daí. Entendeu? E então... nós não podemos simplesmente desprezar, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trabalhar junto. Sim, então, assim, e aí vem uma pergunta que até para... Qual é a sua opinião? Você acha que a questão... hoje, a questão da estética e da função surgiu o que é estético, o que é funcional. A legislação ou aquelas resoluções é um pouco culpada disso? Marco, não seja culpada, mas acabou influenciando aquela questão de defender a questão do que é estético, o que é funcional. Na sua opinião, o que você acha? Eu posso falar um pouquinho? Antes da resolução? Pode, claro. Você é o past president. Toda vez... past president é triste, cara. Toda vez que alguém chega para mim e fala assim, Ferrão, desde quando o dentista pode aplicar toxina? Eu falo, desde sempre. E, na verdade, quando em 1966, você sabe disso, saiu a resolução que rege o exercício da odontologia no Brasil, 5.081, 24 de agosto de 1966, que no seu artigo 6, no parágrafo 2, ele fala, compete ao cirurgião dentista, certo? Prescrever, aplicar especialidades farmacêuticas, e uso interno, externo. Odontologia. Bom, então vamos dividir isso em partes e eu já respondo o que você falou para mim, perdão. Primeiro, prescrever. Vamos pensar na frase, tá? Prescrever e aplicar. Bom, nós somos prescritores, não somos? Somos, sem dúvida aplicar. Nenhuma. Nós podemos aplicar, não podemos? Sem dúvida nenhuma. Especialidade farmacêutica. Toxina é uma... Eu falei há um tempo atrás, é um fármaco. Um fármaco, é um produto biológico produzido por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Então, eu posso prescrever e aplicar especialidade farmacêutica de uso interno e externo toxina, indicado em odontologia. Indicado em odontologia me remete à área de atuação do cirurgião dentista. A área do cirurgião dentista me remete superiormente ao ocioide 100 em 2010. Pronto! Que aula! Que aula! Agora, essa resolução, ela não fala que o dentista pode prescrever dipirona para dor de cabeça, que o dentista pode prescrever antibiótico para, sei lá, abscesso, sei lá o quê. Ele fala que ele pode prescrever e aplicar. Como diz meu amigo João, como diz outros amigos meus, se cada remédio que sair, precisa sair uma resolução falando que o dentista pode fazer, nós estamos mortos. Você é só fazer isso, só publicar a resolução. Nada é maior que uma lei federal. Certo? Certo. Nada é maior que uma. Não existe nenhuma resolução de conselho,
Não existe nenhuma lei estadual, municipal. Se hoje o prefeito de Campo Grande, que é a minha cidade, falar que dentista não pode trabalhar por causa do coronavírus, e o governo federal lançar, falar que pode, cai tudo por terra. Não pode regionalizar. Então, essa lei 5.081, ela rege a odontologia, e essa lei, ela tem uma coisa interessante, Marco, ela não fala o que é estético e o que é funcional. Nunca falou. Você pode prescrever e aplicar, pronto. Acabou. E tinha que morrer aí. Com a 112, na verdade, antes da 112, em 2011, em junho, e a outra foi em setembro, saiu a primeira resolução falando Do uso da toxina. Começou a complicar. Aí na 112 de 2011 saiu que não podia. Aí tudo que os médicos queriam era isso. Quanto mais vem, mais brecha se abriu, né? Quanto mais explica, pior fica, já dizia minha avó. Então, na verdade, o que você tem que pensar? Eu até hoje, quando alguém me pergunta, eu falo, para mim existe uma lei que me rege e uma resolução que me rege. Chama Lei 5.081, certo? De 24 de agosto de 1966. 66. Tem a 176 de setembro de 2016. O resto, e a 198. Que foi a da especialidade. E a 198 da especialidade, igual de 29 de janeiro de 2019. Para mim, eu não vejo. Aonde começa a estética e termina a função? Pediram para eu falar mais aqui sobre, por exemplo... Eu só queria fazer um parênteses aí, Ferrão, só Sim. em relação a isso da questão da legislação. E o que acontece? A toxina, hoje a utilização dela e a resolução, como você acabou de falar, ou seja, houve essa necessidade de uma demanda muito grande, uma pressão muito grande da própria certas camadas da odontologia, e, como você falou, as resoluções acabaram vindo posteriormente e acabou complicando muito mais ainda a situação de todo mundo, causando mais dúvidas. Então, realmente, no fundo, não tem a necessidade nenhuma de ter nenhuma dessas resoluções, basear realmente só na Lei Federal 5.081, que rege tudo aquilo que você deu uma bela aula aí agora. É isso aí, é exatamente isso. Agora, por exemplo, eu quero ver depois se eu consigo mostrar. Eu sei que é difícil, eu vou virar aqui, mas tentar mostrar no finzinho, só um caso antes, depois, por exemplo, de uma distonia. E eu sempre faço uma pergunta clara. Quando você trata um paciente que tem espasmos hemifaciais, tá? Ou quando você teve um paciente que teve uma paralisia de Bell e quando ele sorri, ele entorta um lado. Isso é estético ou é funcional? Entendeu? Se a pessoa tem uma distonia orofacial, tá? E ele tem uma contração involuntária espasmódica de um grupo muscular, involuntária e sustentada, certo? Em que leva a dor, isso é o quê? Funcional. Certo? Se você olhar por esse ângulo, sim. Agora, se ela fica o tempo inteiro se contraindo e tem vergonha de sair de casa, não vai no restaurante, não vai na missa, não vai na festa, porque ela tem vergonha e todo mundo olha para ela, isso é estético ou é funcional? Isso é estético? Realmente. Termina o estético e começa o funcional, aonde começa o funcional e termina o estético. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos acabar com isso. Lá em 1987, quando o casal Carpenter fazia para blefaroespasmo, que é funcional, e subia a ruga, que é estético, onde começa um com o outro? Então eu não posso fazer blefaroespasmo porque a ruga vai sumir. Porque eu não posso fazer estético. Agora, quando eu trato uma distonia e deixo o paciente sair de casa sem vergonha, eu posso. Quer ver uma coisa, um tratamento super simples, onde é o sorriso gengival? Estético ou funcional? Bom, talvez o exemplo mais fácil da grande maioria das pessoas entenderem, sorriso gengival, mucosa ficou para ser umedecida. Você não pode estar com mucosa exposta, vai ressecar, vai dar doença periodontal. Então, assim, é estético ou é funcional? Exatamente. Você pode ser um periodontista. Nós estamos cansados de saber que um paciente que tem, vou usar seu gancho, tá? Um paciente que tem sorriso gengival, onde ele tem uma exposição antero-superior, inferior também, mas mais antero-superior grande, onde existe uma desidratação do biofilme dental, certo? Pelo ressecamento. E a gente sabe que o biofilme dental desidratado é muito mais difícil de ser removido mecanicamente do que o biofilme úmido. E ele desenvolve uma inflamação de canina a canina ou de primeiro pré. Mas ele também se incomoda que quando ele reaparece toda a gengiva. E eu abaixo o lábio desse paciente, dou uma condição de maior umidade à região antero-superior,
mas também ele agora me dá risada na foto e não fica segurando assim. Ele não faz mais o sorriso social, ele faz o sorriso espontâneo e ele fica feliz. Se é estético, é funcional. Meu, para! Nós temos que parar com isso. Você entendeu? Nós temos que parar de hipocrisia, sabe? Nós, que eu digo, não é odontologia, porque eu tenho certeza que os cirurgiões dentistas entendem perfeitamente o que nós estamos falando. Entendeu? Quem não entende o que está falando é porque não entende da parte odontológica da coisa, se eu posso chamar de odontológica. Porque sempre que eu estou falando assim, nós cirurgiões dentistas sempre trabalhamos com harmonização facial. Sempre. Independente de estética ou facial. O ortodontista, ele não trabalha com análise padrão facial? Ele trata o dólico igual o braque? Não. Nós, cirurgiões dentistas, sabemos se o paciente tem um plano oclusal inclinado, que ele precisa fazer uma orto ou fazer uma ortognática e não abaixar lábio para corrigir. Nós sabemos que o paciente tem uma perda anterior-posterior de pré-maxila, o que eu tenho que fazer é avançar a maxila, ou eu tenho que reposicionar dente, entendeu? Para melhorar esse contorno e não fazer preenchimento de lábio de sulco e de pré-maxila do caramba. Então, nós sempre trabalhamos com harmonização facial. E aonde divide dentro da toxina, que é o assunto, e isso eu não consigo entender, Marco, é uma coisa que eu não consigo ver, é aonde é o divisor. Aqui é estético, eu não posso fazer porque os outros não querem, tá bom. E aqui é funcional. Agora eu posso fazer porque os outros não querem fazer. Entendeu? Ô Ferrão, deixa bem claro aí, primeiro que não é algo simples, entendeu? O uso da toxina, a aplicação da toxina, eu também gostaria, não dizer que é algo também extremamente complicado, mas é importante que o profissional entenda e veja que o arsenal de que a toxina tem, o que eu tenho percebido ultimamente, colocando o que eu falei um pouquinho atrás aí, é que a maioria dos profissionais hoje, na busca desenfreada por várias terapêuticas, por uma tendência de mercado, tem deixado a toxina de lado, tanto na questão estética e principalmente na funcional. Na funcional a gente até sabe por quê. É mais difícil, a quantidade de medicamentos, a quantidade de dose é muito maior, o nível de... Então, assim, financeiramente, naturalmente, isso influencia. Nós vemos uma realidade hoje e isso acaba influenciando. Marco. Mas a gente não pode cometer o mesmo erro. A gente não pode cometer o erro que outra profissão acabou cometendo e deixando, até porque a toxina hoje, como eu disse para você anteriormente, ela complementa demais uma grande quantidade de tratamentos que a gente realiza associado à toxina. Então, realmente, a toxina hoje tem sido negligenciada, a gente percebe isso, e deixar bem claro realmente que o que a gente está finalizando aqui é que não existe realmente diferença entre no que é bonito, que é belo, até porque também beleza é subjetivo, né? Estética é subjetivo. É outra coisa que acaba acontecendo hoje. A própria toxina também na questão estética, ela foi estigmatizada pela quantidade de dose que se utilizava no passado. Sim. Então, as pessoas tinham a cara completamente engessada, paralisada, que hoje não tem mais. Então, então isso também influenciou demais o estigma da toxina. Não, e outra coisa, é o problema da receita de bolo, esse problema todo que tem. E o que eu quero dizer, Marco, é uma coisa, vou ser bem honesto para você, tá? Eu sempre digo o seguinte, eu nunca, depois de uma semana que eu apliquei toxina num pé de galinha, numa ruga periorbital, para não chamar de pé de galinha ficar feio, mas todo mundo sabe o que é isso. Eu nunca recebi um telefonema de uma paciente falando: Ferrão, estou te ligando para agradecer porque minha ruga sumiu. Uhum. Mas meus pacientes funcionais me mandam cartinha, me mandam recadinho, me mandam WhatsApp, me mandam ovo, galinha, entendeu? Alguma coisa assim. Então, eu acho que nós temos que pensar em duas coisas. Óbvio que o retorno financeiro todo mundo quer, mas sempre relacionado a um trabalho de qualidade e de honestidade. Por aí. O cara que trabalha bem, ele sempre vai... Pode não ficar rico, tá? Mas ele sempre vai ter a sua Profissional liberal hoje, ninguém mais fica rico. Ninguém fica mais rico. Mas desde que eu nasci, para ricar, ou nasci rico, ou casa, eu já quebrei eu jogo na loteria, eu não jogo na loteria, já casei. Tudo, que nem loteria joga. Então só tem 3 possibilidades. E trabalho, eu acho que é uma das Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que valorizar. Eu queria mostrar, Marco, uma coisa, só para fazer uma pergunta. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Eu sei que é chato tirar o tablet, mas eu queria mostrar, tentar mostrar uma paciente para vocês aqui no computador. Veja bem essa paciente. Ó. Essa paciente é uma paciente minha, tá? Aqui de Campo Grande, que ela tem uma distonia.
em que ela tem movimento de distonia idiopática, ninguém sabe por quê, não é de um AVC, não é de uma encefalite, não é de um trauma, não é de nada, tá? Em que ela fica assim, ó, 24 horas por dia. Ela não está rezando, ela não está cantando, ela não está conversando, ela fica o dia inteirinho assim. Em resumo, ela tem dor, óbvio, concorda comigo? Tem dor? Sim, claro. Ninguém está controlando isso aqui. E ela tem vergonha de sair de casa. Aí, baseado nesse aqui, que eu tenho um monte, se a gente quiser mostrar. Isso é estético ou é funcional? Se ela tem dor, isso aqui é o quê? Funcional. Agora, se ela tem vergonha de ficar... se ela tem vergonha de ficar em casa, tá? O que ela tem? É estético e é funcional. Então, quer dizer, é complicado os negócios, sabe? Eu não sei, Marco, honestamente, aonde termina um e começa o outro, sabe? Perguntaram, eu sei que já foi falado lá atrás, mas eu vou aproveitar para falar aqui. Pode falar. Não, pode concluir. Pode concluir. Não, que tinham perguntado a respeito para falar mais sobre parque, sobre Alzheimer, sobre alguma coisa. A Karina já respondeu uma parte aí, mas nós trabalhamos muito com... pessoal, a quantidade de mensagens, só assim, eu já vi tantos colegas maravilhosos, pessoas amigas que entraram aqui, ex-alunos, alunos, assim, professora Dana, Patrícia Guedes, pessoal todo aqui. Muita gente entrou aí, a gente acaba não tendo condição de estar falando o nome de todo mundo, até porque a gente acaba perdendo... Para quem entrou agora, eu e o Ferrão somos dinossauros, né? Mas, então, nós estamos, Marco, mas nós estamos com uma boa audiência. Acho que nós vamos começar a fazer mais isso. Viu? Então, assim, então vamos lá tentar realmente. Até a Karina está perguntando, não se dissocie, é o tema da live. Então, assim, resumidamente, Karina, não tem como realmente. Estética e função, elas estão completamente interligadas, tá? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o Ferrão pode acrescentar alguma coisa desse tipo. Então, aquilo que funciona bem, aquilo que está organicamente é bonito. Existe a questão da subjetividade, que se a gente for entrar nessa seara do que é belo, do que é bonito, tem envolvimentos culturais, tem algumas outras. Claro que existe o que a gente chama, talvez a beleza aqui, o estético aqui, esteja relacionado muito mais com o equilíbrio, né? Aquilo que está equilibrado, aquilo que funciona bem. Então, essa questão talvez seja mais fácil das pessoas entenderem. Então, estética e função, na minha opinião, elas estão completamente interligadas. Nada que funciona bem é bonito. Se você quiser acrescentar alguma coisa mais. Sim, não. Eu acho assim. Eu acho que existe uma definição da Roselene dizendo que beleza é uma coisa muito individual, é uma coisa que oscila, né? Isso quer dizer o quê? Oscila para o próprio paciente e oscila para quem vê. Muitas vezes o que é bonito para você não é bonito para o outro e vice-versa. Agora, eu vou até me atrever, Marco, a falar que quando eu trabalho com estética de uma pessoa que não tem uma distonia, que não tem uma paralisia, amanhã nós vamos falar de novo, que não tem alguma patologia, tá? Uma pessoa normal, eu quero melhorar, eu quero ficar mais bonito, certo? Sim. Isso é uma situação de beleza, tá? Isso é uma situação de beleza. Eu acho que a outra situação de beleza que existe chama: eu sou torto, eu estou entortando quando movimento, eu não paro de me movimentar, eu tenho movimentos espasmódicos. Isso aí eu acho que cai num outro padrão de beleza. Porque a pessoa, óbvio, que quer melhorar, que sente vulgar, sente isso, sente aquilo, ela melhora a sua autoestima, óbvio. Tá? Mas eu nunca vi, pode ser até que tenha, tá? Mas eu nunca vi ninguém que tem um Jaws aumentado no ir no restaurante porque ele tem vergonha, porque ele tem um Jaws, entendeu? Ele pode olhar no espelho e falar, eu não quero isso aqui, entendeu? Mas não é limitante em termos de estética. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Lógico, muito. Quando eu falo dos meus pacientes de patologia, é uma coisa limitante socialmente. Entendeu? O cara não sai de casa. Para ele, ficar em casa agora no coronavírus é moleza, porque ele já não sai mesmo de vergonha do que ele tem. Ou agora ele vai sair porque ele vai falar, não tem ninguém na rua, agora eu vou aproveitar e passear. Porque ninguém vai me ver piscando ou me entortando todo. Então, quando a gente fala nisso, é uma coisa extremamente séria. Às vezes a gente fala num tom um pouco
para diminuir um pouco a seriedade do negócio, entendeu? Mas eu acho que é obrigação nossa, sim, trabalhar com beleza, óbvio, sempre trabalhamos, acabei de falar aqui. Até porque, Ferrão, também, assim, para também as pessoas não entender, hoje a questão da autoestima, da beleza, de como as pessoas. Inclusive, existe uma definição da própria Organização Mundial de Saúde, né? Que saúde não é somente a ausência de doente, é bem-estar físico e mental. E hoje Sim, o nível de exatamente. exposição é muito grande, as pessoas também querem se ver bela. Então, claro Exato. que a toxina ela deve ser usada e deve ser usada também para a questão estética, tá? Então, assim, o bem-estar, ou seja, a definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, saúde não é somente a ausência de doença, mas bem-estar físico e mental. E as pessoas têm que se sentir bem consigo mesma. Entendeu? Exatamente, entendeu? E o que eu acho é o seguinte, a partir do momento, como diz a OMS, a partir do momento que você está bem consigo, você tem saúde, né? Você tem saúde mental, saúde física, isso faz parte. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, qualidade de vida. E tem uma outra coisa, Marta, que eu acho extremamente importante, e a gente tem visto no dia a dia, quando a gente fala da toxina funcional, que o pessoal pensa muito na qualidade de vida estética, na qualidade de vida, perdão, do paciente, tá? Mas o pessoal esquece que em volta desse paciente existe todo um projeto para cuidar desse paciente que é o central. Então você pega, por exemplo, uma senhorinha hoje que tem Alzheimer, tá? Ela tem uma família que cuida, ela tem cuidadores, ela tem tudo que envolve. Nós tivemos um paciente que uma pacientinha que ela tinha uma celorreia intensa, que ela tinha uma síndrome, entendeu? E que essa pacientinha, o pai e a mãe revezavam acordados para ver se ela não ia engasgar de noite. Então, a mãe não dormia hoje para o pai dormir. Amanhã o pai cuidava para a mãe dormir. Ficava cuidando para ver se ela não ia engasgar. Então, a qualidade de vida não é do paciente. A qualidade de vida da família. Da família como inteira. Poder ter tranquilidade. Falar, puxa, eu posso resolver. Entendeu? Então, eu acho que é por aí que o negócio pega. Alguém, inclusive, falou aí mais cedo sobre a questão do ronco. Então, se a gente for perceber aí a distonia, blefaroespasmo, cialorreia, ronco, olha a quantidade de... E vejam, pessoal, que a gente está dando um foco tão grande na questão, que é um assunto até que talvez não agrade tanto, que é a questão funcional, apesar de que a estética, a primeira coisa que a gente respondeu é que as duas coisas estão intimamente interligadas, intrínsecas, mas vocês vejam que é um assunto que é extremamente vasto o número de aplicações que a gente pode utilizar com a toxina e pouco se ouve falar. Sim. Então, aquilo que a gente perguntou, então se fala muito pouco do uso e isso nos dá credibilidade, inclusive, frente à sociedade, porque a gente está tratando de algo que, no fundo, as pessoas procuram mais estética, mas no fundo, as pessoas reconhecem mais aquele profissional que atende ou que trata um paciente de uma patologia, no sentido de dor, de disfunção, recebe o bilhetinho, o agradecimento. É muito mais gratificante quando a gente realmente trata pacientes que sofrem com dores, do que, naturalmente, somente pela questão estética. Mas não deixando bem claro que a questão estética também tem sua parte nesse latifúndio, digamos assim, de tratamento que a toxina oferece. É isso aí. Marco, nós temos 4 minutos, eu vou fazer só as considerações finais para você terminar. Primeiro, eu queria fazer um pedido aos colegas que estão aqui. Disseminem, não é divulguem, né? Disseminem a toxina. Não só na estética, mas também na função. Tem muita gente precisando do cirurgião dentista para ter qualidade de vida, para poder viver. Alguém está falando de saliva aí, você já falou, né, no passado, né? Nós trabalhando hoje com parótimo submandibular e algumas coisas assim. Vai ter uma próxima live com a Karina e com o Flávio Luposelli falando sobre os aspectos legais, né, que vão ter várias lives que nós vamos ver, só vocês acompanharem a gente. Eu fui falar que fazer congresso hoje é fácil, o Tarley falou aí que 2021 no Rio de Janeiro é a marca. Então, já que é 2021, todo mundo sabe que eu vou estar à frente do congresso, vai ser fácil não, viu, Tarley? Foi força de expressão. Exatamente. Nós estamos com 3 minutos, Marco, praticamente aqui, para você poder terminar depois. Eu quero primeiro fazer novamente o convite, avisar que o nosso congresso foi mudado, por motivos óbvios, agora de abril para setembro, né? Esperamos todos vocês lá.
Sejam sócios, quem não for da SBTI ainda, nós precisamos de todos, juntos somos mais fortes, é nosso lema. Nossa sociedade não tem dono, a nossa sociedade ela é uma sociedade que é nossa, tá? E participem com a gente sempre, divulguem, chamem os colegas, quanto mais, melhor. Quero agradecer de coração todos os colegas, Sandra Figueiredo, Dani. Olha, o que o Marco falou, eu fiquei extremamente... Você vai cometer injustiça, eu não quis falar de nome de ninguém. Eu vi várias pessoas aí. Para não cometer injustiça com ninguém, eu não vou falar realmente, mas eu vou falar para você uma coisa. Como dinossauro que nós falamos que nós somos dentro da tecnologia hoje, eu fiquei extremamente feliz pelas pessoas que estão aqui, pela quantidade de pessoas que tem, pela qualidade. Quando eu falei pessoas de peso, o Jorge ficou meio bravo. Explica esse negócio de peso, gente. Eu não vou falar de peso para não achar que eu estou falando outra coisa. Pessoas de alta qualidade, como pessoa, como índole de pessoas e como excelentes profissionais, professores dentro da harmonização facial. É uma honra muito grande. Obrigado, Marco. Foi um prazer estar você, meu amigo. Estou esperando você aqui em Bonito, no Pantanal de novo, se Deus quiser, para a gente poder estar junto. Fiquei muito feliz. Obrigado a todos de coração. E tem mais por aí, pessoal. Não perca as próximas lives que a gente tem por aí. Tá, Marco? Obrigado, meu amigo. Foi um prazer muito grande estar com você. Ferrão, primeiro eu gostaria de te agradecer também. A SBTI se sente muito honrada. Mesmo você não estar na gerência direta hoje, você ainda é um conselheiro. A gente tem um papel extremamente importante hoje de cuidar dessa sociedade. Algumas pessoas estão na frente temporariamente. E para isso a gente precisa que vocês se associem, que vocês deem sugestões, que participem e zelem, porque a harmonização, pessoal, todos sabem, não precisa nem estar dizendo aqui, mudou o perfil de muitos profissionais. Mudou a odontologia. Hoje o cirurgião dentista sabe a lei dele, 5.081, graças a quem, Fernando? Hoje o pessoal sabe o que é 5.081. Muitos colegas se formavam, nem sabiam que existia a lei 5.081. Então, veja, só por esse pequeno exemplo, e profissionais que já tinham abandonado a odontologia, retornei, seja que por motivo for, estético, funcional, mas vejam que não tem como diferenciar uma coisa da outra. Então, a gente agradece demais a participação de vocês, se associem, os nossos delegados continuem fazendo o trabalho brilhante que está. A gente está sendo capitaneado, foi por você, agora por Tarley. Vamos ter o congresso dia 4 e 5 de setembro aí no Rio de Janeiro. No ano que vem teremos, em São Paulo. Ano que vem estaremos no Rio de Janeiro, de 2021. Então, assim, é importante que todos dêem a sua contribuição. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os professores que estiveram aí. Eu não quis falar o nome de ninguém, porque eu ia acabar saltando, mas acho que quase todos os professores da velha guarda, digamos assim, estavam presentes. Um abraço fraternal. Só para encerrar aqui, o quadro atrás de você representa muito esse momento aí para quem é cristão, independente da sua vertente religiosa. Então, acreditamos que tudo vai passar, vai melhorar. A odontologia, pode ter certeza, talvez é a profissão que mais sofra, além do impacto econômico de todos, tem o impacto da questão do estigma, porque é uma área que as pessoas têm medo, e sabem que divulgaram demais aí que seria uma área extremamente contaminante, mas eu gostaria de agradecer demais a todos vocês. Então vai acabar o tempo nosso aqui. Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Um abraço, tá acabando. Não deixa o Marco falar que ele fala muito. Abraço. Abraço, valeu, tchau. Valeu.